lado dele, Homero José Cordeiro, aqui da Adega para Todos. Ele conhece sim o ramo de vinhos. Tudo bem, Homero? Tudo bem, Lique. Obrigado pelo convite. Homero, conta um pouco pra gente sobre o vinho, porque muita gente que está em casa gosta de beber o vinho, mas não sabe como beber, o porquê beber o vinho, como harmonizar o vinho. O assunto de vinho é quase que infinito. Existe mais de 2.000 uvas, né, de variedade. E você falar de um terroir, terroir, elas são três coisas. O piso, o chão, né, do plantio, a mão de obra e o enólogo. Então, a mão de obra de fazer, o solo e o clima. Essas são as três coisas do terroir. Então, isso é que vai fazer e dar o tempero para o vinho. Um vinhedo antigo vai dar um vinho com uma consistência maior, o tanino, o vinho vai ser mais encorpado normalmente. Um vinho que é de uva de parreira nova vai dar um vinho mais fraco. Os vinhos aqui da América, que são os novos mundos, e depois você pega a África, Estados Unidos, Austrália, é um vinho mais jovem, é um vinho que tem uma maneira... não tem a tradição da Europa, que faz um vinho com toda a história. Então você pega o que um francês come, o que um italiano come há 500 anos, é aquele vinho para aquela região, para aquele alimento. E isso você pega um Sauvignon Blanc da América aqui e um Sauvignon Blanc da França. Um Sauvignon Blanc da América é abacaxi, as frutas, ele é um vinho que aparece muita fruta. Alguns Sauvignons Blanc da França é um vinho que vai trazer um nariz completamente diferente e sendo a mesma uva. Então, isso faz com que... O que tempera esse vinho? É o solo de lá, a terra de lá, o vinhedo e a tradição de fazer o vinho. Homero, você falou bastante de nariz. Qual a importância do nariz quando você vai beber um vinho? Quando você abre o vinho, acontece às vezes pode acontecer dele estar bouchonné. Bouchonné é uma palavra francesa e é problema de rolha. Então, o que aconteceu? Uma infiltração de ar, a rolha vai estar encharcada e o vinho já vai estar estragado. Mas isso é fácil. Quando você entra no restaurante, o garçom te traz o vinho. Abre na tua frente, mostra o rótulo do vinho, abre o vinho na tua frente e mostra a rolha. Ela não está encharcada e nem ressecada demais. O vinho foi guardado deitado, ele está bem conservado. O que é a pessoa que pediu o vinho, o que é a obrigação dele? Cheirar. O vinho não está cheirando vinagre e não está bouchonné, ele não está com cheiro de estragado. Você molha a boca, a temperatura está boa, né? O vinho está frio, está gostoso, está fresco. Pode servir. Qual é a característica de um branco? Essas frutas mesmo, né? Um vinho que tem um nariz... lembra, sei lá, fruta de abacaxi, muita fruta cítrica aqui da América, manga, banana. O que tem um cheiro de um tinto? Se for um Cabernet Sauvignon, é de frutas escuras, tudo isso. Então, esse cheiro, que é o cheiro do vinho, de cada uva, de cada vinho, ele tem que estar típico. Se ele não tiver, se ele tiver com cheiro de vinagre, alguma coisa, você recusa o vinho. Mas fora isso, o nariz e a boca é uma coisa que é muito boa. Eu gosto muito de cheirar vinho, então... enquanto eu estou tomando vinho, eu estou cheirando também. Não é também fazer com escândalo e fazer isso no restaurante para todo mundo observar. Mas faz, assim, com um pouco de modéstia, né? O vinho tem que ser girado na taça, sempre servir muito pouco, no máximo de 1/3 da taça, e para que ele respire. O oxigênio com o vinho é importante. Homero, aqui temos 3 vinhos e suas respectivas taças. Explica pra gente aí. É isso aí. Essa é uma flute, uma taça de champanhe, né? Ela é uma taça que deve ser servida inclinada. Junto com essa gaiola, você coloca um pano e torce para ela não estourar. E o champanhe tem que ser servido em estágios. A taça está quente, o espumante frio, vai espumar. Para, volta. Segundo estágio, para... Se for necessário, até o 3º estágio. Mas normalmente em 2 estágios você enche. A taça do champanhe tem que ser cheia. Ela deve ser bem cheia.
Essa taça nós pegamos para um vinho branco. A medida do vinho branco deve ser servido aqui como tinto também. Então, sempre muito pouco vinho. A garrafa está do seu lado, sirva quantas vezes você quiser, né? Para branco, espumantes e rosé, balde de gelo, com bastante água. Mas são vinhos que os brancos, esse vinho em especial, um esporão, reserva, um vinho excepcional. Vinho para acompanhar bacalhau, que é uma coisa forte. Bacalhau cabe até tinto leve. E nós separamos aqui uma taça de tinto, que ela é um pouco maior. Sempre a taça de tinto é maior que a de branco, né? E que antigamente era usado a de branco maior que o tinto. O correto é esse tipo de taça. A taça boa tem que ter o formato de um ovo com a ponta cortada. Essa é a taça de vinho branco de tinto correta. E agora falando no clima do programa, é um clima de balada, e balada tem muito romance, né? As pessoas encontram o seu affair na balada e no outro dia quer fazer um jantar romântico. Que vinho que é adequado para esse momento? Nós já falamos assim, da cor do vinho e a cor do alimento. Então, isso é bacana. Eu gosto muito de vinho branco e de vinho tinto. Eu acho, na maioria das vezes, se for para um broto bem bom, é comemorar com espumante. Eu acho muito bacana. Uma espumante semidoce, ela vai caber com uma travessa de morango frio, alguma fruta. Alguns vinhos de sobremesa com torta doce e tudo. Mas para um tiragosto comum, um bom vinho verde, um bom tiragosto de salada de frutos do mar, peixe, esse tipo de coisa. Se você pensar num vinho, num risoto de linguiça, ou uma massa, um tinto leve, um vinho vai se encaixar muito bem. Acho que o jovem que pensa em qualidade e esse tipo de coisa, ele pode começar muito bem com vinho. Hoje existe em muita casa noturna vodka sem procedência, uísque sem procedência. Você bebe a noite toda e, exceto o dia seguinte, você não vai estar bem. Então, para o jovem aí que tem vocação, que gosta de beber, eu acredito que ele vai viver mais e vai ter muito mais qualidade de vida consumindo vinho. E vinho, com pesquisa, já diz que o vinho faz bem para o sangue, para o coração, né? O vinho, todos os estudos mostram, nos países que sobrevive mais, que o pessoal vive mais, e é o pessoal que está ligado a vinho, azeite, a comida do Mediterrâneo, um pouco fora da gordura, com peixes. Isso é qualidade de vida, gente. Eu aprendi a tomar vinho, gosto, né? E por causa do balcão comecei a ler, estudar, mas não consigo imaginar e não conheço uma bebida que possa harmonizar mais com alimento do que vinho. Acredito também que o vinho venha mais com a idade, o jovem não tenha, já está mais ligado numa bebida que é diferente, essas destilados e tudo isso. Mas acho que quando você vai pensar em alimento, em refeição, o vinho não existe nada melhor. E Botucatu já é considerada uma cidade que entende muito bem de vinho por você fazer esses eventos aqui. Botucatu é verdade. Botucatu é uma cidade reconhecida hoje, com todos os importadores de vinho. Todo mundo conhece Botucatu com essa qualidade. Mas eu acho que não é só um trabalho da loja, eu acho que foi uma coisa da cidade. Botucatu, existe 4 confrarias de vinho, tem confrarias super organizadas que degustam grandes vinhos, conhecem, se preocupam com a harmonização, com os pratos, tudo isso. Então, Botucatu, eu acho que assim o berço sei lá, europeu, italiano, sei lá o que for, essa coisa cultural da faculdade, de ter médicos e pessoas, fez com que Botucatu é uma cidade diferente mesmo. Eu não conheço uma cidade no interior do estado com essa qualidade e que consuma vinho com essa qualidade de Botucatu. Romero, agradeço pela aula de vinho que nós tivemos hoje. Espero que você volte no nosso programa para poder dar mais dicas para essa garotada que tem que aprender a beber vinho, né? Parar de beber essas bebidas aí, como você falou, sem procedência, embaladas, e vinho que faz bem também para a saúde. É isso aí, que para mim também, sempre que precisar, eu sou palpiteiro, me convida que eu venho sim. Muito obrigado.